Mas afinal, o Brasil é um país fascista? Fala pessoal, eu sou o Caio, você está no canal dos Corvos da Ordem e hoje eu vou apresentar para vocês o que é fascismo. Onde vivem, o que comem, do que se alimentam. Hoje, no Corvo Repórter. O fascismo foi um sistema político que apareceu na Itália em 1919, logo ali no final da Primeira Guerra Mundial, e ele durou até 1943. Ele foi criado por um jornalista, isso mesmo, eu disse jornalista, Benito Mussolini. O fascismo, entre as principais características dele, ele tem o antiliberalismo e o antissocialismo. Ou seja você de esquerda ou de direita, você não vai se dar bem com o fascismo. Ah, Caio, qual que é o símbolo do fascismo? O símbolo do fascismo, meu amigo, é isso. Mas que porra! Dá pra afirmar duas coisas sobre esse símbolo que a gente acabou de ver. A primeira é que o Mussolini devia enforcar o designer que entregou isso pra ele. E o segundo é esse machado vermelho no centro do símbolo, que é um fascis. Inclusive, é daí que vem o nome fascismo. O fascis, ele é um símbolo de poder. Um símbolo de quem pode, mas ele é principalmente um símbolo militar de poder. Ele é originário lá da Roma antiga e é uma arma que os generais romanos usavam para demonstrar a superioridade deles. Porque, tipo assim, quando um general romano tinha isso em sua posse, os outros soldados viam aquilo como ele tinha a autoridade para executar qualquer um que ele quisesse. Que inclusive é algo que o Mussolini adoraria fazer, né? Mas se você quer duas características para o fasci ser o símbolo do fascismo, é que ele é uma referência de justiça, só que também de tortura. Então assim, olha só, eu estou te trazendo a justiça, mas assim, não faz nada de errado porque o fasci está aqui na minha mão, bichinho. Logo depois de toda a desgraça da Segunda Guerra Mundial, o pessoal pegou um ranço, assim, um medo do fascismo. E hoje, no século XXI, quando você aponta o dedo para alguém e fala fascista, você quer dizer para essa pessoa que ela busca meios violentos para resolver conflitos na sociedade. Ou pelo menos é o que o site Toda a Matéria diz. Na verdade, a gente sabe que a palavra fascismo e comunista... Não, fascista e comunista são palavras única e exclusivamente para quem discorda de mim. E se você discorda de mim, você merece a forca, independente da sua ideologia política. Ah, Caio, você tá enrolando demais. Explica logo quais são as características do fascismo. Então vamos lá pra você, anota bem direitinho aí que você vai precisar. Estado totalitário. Um estado que controla tudo que o indivíduo faz, independente se ele quer ou não. Se não quer, é bala. Autoritarismo. O autoritarismo do líder fascista é inquestionável. E qualquer um que ouse contestar isso, vai pra forca. Nacionalismo. O nacionalismo diz que vale tudo para você ter uma nação grande. Então assim, se você tiver que fazer alguns sacrifíciozinhos para manter a sua nação grande, o que eu posso fazer? O fascismo, apesar de antiliberal, ele defendia o capitalismo. Ele defendia que você pudesse ter uma iniciativa empresarial, só que ele também defendia que o Estado tinha que ir lá e enfiar a mão e decidir como é que você ia guiar a sua empresa. Olhando por esse lado, parece que as coisas não mudaram muito, né, bicho? Expansionismo. O expansionismo defende que a sua fronteira ela nunca tá grande o suficiente. Você sempre precisa conquistar mais e mais e mais território, independente das consequências, porque uma nação grande precisa de espaço para o seu povo crescer, se multiplicar, e o poder do líder aumentar como consequência. Militarismo. O militarismo fascista defende que as mudanças na sociedade elas têm que vir através dos militares. São eles que vão coordenar tudo e decidir como que o país vai funcionar. Isso é interessante. Os fascistas, eles não defendiam a ideia de um homem, um voto, que é a clássica democracia, todos têm o poder todos têm o mesmo nível de poder na hora de decidir o líder da sua nação. Os fascistas defendiam que os grandes líderes corporativistas, né, os profissionaiões mesmo, esses caras que tinham que decidir quem seriam os políticos que iam mandar em tudo. E um fato interessante sobre o corporativismo fascista é que ele defendia a cooperação de classes como um meio para você não ter atrito entre classes e isso não desviar o governo do objetivo dele. Não precisar se ocupar com pequenas brigas de classes como as que a gente tem hoje. O fascismo defende uma sociedade em hierarquia, onde existe o mais forte e existe o mais fraco. E o mais forte deve mandar no mais fraco. Mas tá bom, Carlos, você explicou tudo isso do que define um regime fascista, de onde vem o fascismo, mas... o fascismo, ele tá no Brasil hoje? Ele já esteve no Brasil? O fascismo, ele já esteve no Brasil, sim. O primeiro representante do fascismo no Brasil foi o Plínio Salgado. Este cidadão aqui.
ele fundou a Ação Integralista Brasileira e ele vestia os companheiros dele, né, o companheiro, de verde. Os camisas verdes eram como eram conhecidos fascistas no Brasil. Mas a gente só veio a ter um governo de fato fascista quando veio o Getúlio Vargas. O governo Getúlio Vargas, lá no finalzinho da década de 30, comecinho da década de 40, ele tinha características claramente fascistas. Por exemplo, se você olha, é obviamente fascista. Exemplo dessas características fascistas do Getúlio Vargas, você tinha como censura, poder concentrado num partido só, polícia política, e a minha favorita, né, que é a perseguição aos comunistas, que hoje são os caras que defendem ele. Mas, apesar de tudo, hoje, com os livros de história, eles falam que o Getúlio Vargas ele tava mais para nacionalista do que para fascista. Mas se você lembrar do que eu falei lá no comecinho do vídeo, o nacionalismo ele faz parte do fascismo, então meio que... Mas no fim, a pergunta final é, hoje, o Brasil é um país fascista? Não. Eu citei várias características para vocês do que é o fascismo e de como o fascismo se fez presente na história do Brasil. E hoje, nós, apesar de tentativas, nós não temos leis concretas que legalizam censura, perseguição, ataques, repreensão de manifestação com a polícia sentando bala em todo mundo. Não é fascista. Apesar de existirem tentativas, não é um governo fascista. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like e se inscreve aqui no canal. Liga o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima. Fui.